Fuck My Brain. Olá, está na hora de dar um boom na sua mente. Está começando mais um episódio novinho do nosso videocast, podcast da F My Brain, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 18 horas. E a gente sempre te convida a vir aqui conversar com a gente, para a gente melhorar a saúde mental, para quem sabe melhorar as nossas relações de trabalho e a nossa forma de viver. Somos bastante pretensiosas, sem dúvida, e a gente só vai trazendo conteúdo cada vez mais interessante. Quer saber o boom de hoje? O nosso boom de hoje é: por que estamos mentalmente doentes? Fuck My Brain. E a nossa convidada de hoje está mentalmente saudável, mas ela trabalha com isso. Tatiana Pimenta é CEO e fundadora da Vitude, referência no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental para empresas. Ela é empreendedora, palestrante e produtora de conteúdo sobre saúde mental e bem-estar, nossa melhor amiga essa altura do campeonato. Foi reconhecida como LinkedIn Top Voice Equilíbrio, Vida e Trabalho em 2023. Possui formações que contemplam ciência da felicidade e aplicações da psicologia positiva para ambientes de trabalho, como The Science of Happiness, da Berkeley University, premiada internacionalmente pela Cartier Women's Initiative. É colunista dos portais Mundo RH e da revista Melhor RH. E se desse, a gente colocava um tapete vermelho aqui, Tatiana Pimenta. Tudo bom? Gente, tudo ótimo. Prazer estar aqui. E super animada para esse bate-papo, que o assunto é super importante, né? Ai, gente, é que a gente vai drenar você. Prepara. Eu vou te dar. Você vai ver, vem com a gente. Olha, não, hein? Vai rolar uma drenagem aqui, porque a gente quer sugar o seu cérebro. Boa. Tatiana. E quem quer sugar o seu cérebro? A tríade maravilhosa da F My Brain. Começando a tríade comigo mesma, eu não sou egocêntrica, sou apenas a primeira a falar. Marina Machado, eu sou especialista em comunicação, felicidade no trabalho e liderança positiva. Só coisa boa, gente. Muito bem. E humildade, que é uma parte importante da minha personalidade. Tá vendo? Quem está comigo e é super humilde também, a Luciana Chiesa, expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. Oi, Lu. Oi, gente, hoje ela tá maravilhosa, é uma animação. Parece que ela que tomou Red Bull hoje de manhã. É Não... um batom vermelho, tem poderes mágicos. É verdade. Maravilhosa. Tati, obrigada por ter vindo, né, tá aqui com a gente hoje falando sobre um tema que eu acho que é tão assim, todo mundo fica falando tanto de saúde mental, mas na verdade a gente precisa entender o antes. O porquê que estamos doentes mentalmente. O que levou a nossa sociedade a esse lugar. Então acho que muito do nosso bate-papo com você hoje é entender esse caminho. O porquê que as pessoas chegaram lá e também o que a gente precisa fazer para não, né, aqueles que ainda não chegaram, que a gente precisa parar de fazer para conseguir ter uma vida um pouco mais sã. Não responda ainda, não responda, calma. Para tudo! Natália Mestre, nossa especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, meninas! Oi, pessoal! E oi, Tati! Seja muito bem-vinda! Bom, conheci a Tati há pouco tempo, mas já falei, já tá morando no coração, que Tati é uma inspiração, já te falei isso. Pela história dela, que eu tenho certeza que ela vai dividir aqui, por tudo que ela construiu. Então ela tem uma jornada de carreira muito incrível, de construções muito incrível, e eu acho que hoje também a gente toca na ideia de que saúde mental precisa ser um investimento de pessoas e empresas. Então vamos falar bastante sobre isso e vamos começar, gente. Vamos começar investindo no seu dedinho, fazendo a inscrição rapidamente aqui no nosso YouTube, no nosso Spotify, no nosso Instagram também. Se não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho, ajude a gente a chegar a mais pessoas e chegar a você também, para você não perder nada. Vamos lembrar os canais do YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @FMyBrain, e no nosso Instagram, atenção, @FMy .brain. Cravado. Até a Tati sabe. Até a Tati faz o jogral. Maravilhoso isso, maravilhoso. My brain. Eu já tô fã do Muito. canal, já assisti tudo. Olha que legal! Não, mas o gostoso é ouvir isso, e a gente tem recebido esse retorno de várias pessoas de que estão maratonando. Então, um super abraço nosso. Quanto mais vocês se comunicam com a gente, mais a gente entende o que é interessante para vocês. Esse é um conteúdo fluido, sabe? E a gente está sempre construindo
produzindo em conjunto, é uma colaboração. Então, por favor, vamos fazer trocas, né? Então, comentários são sempre bem-vindos. Agora, vamos começar botando um pouco de tamanho nessa história. Bora. Então, eu fui beber na fonte oficial, que é a fonte dela, né? Exato. Então, Da Vitude. da Vitude. E aí, números que mensuram aí o problema da saúde mental, e as empresas, né, quando olham assim, mensura como? Quanto custa para mim, né? Como pega no meu bolso? Porque no fim das contas, queremos o lucro. Lembrando que a gente já falou de níveis de lucro, tem lucro de várias formas. Mas, né, vamos ver, a incidência de afastamento por transtornos mentais cresceu 30% de 2020 a 2022. 30%, é super enorme esse número. Sim. E calcula-se que cada atestado custe, em média, R$ 1.293 para as empresas. Então, você pensa, a quantidade de pessoas tendo a necessidade de atestados médicos ligados à saúde mental, a transtorno mental, R$ 1.293. O gasto com afastamento de colaboradores pode chegar a 5 bilhões de reais. Caso você só esteja ouvindo e não esteja vendo a minha boca, é a letra B de bola que está saindo, tá? São 5 bilhões de reais. Tati, as empresas, o mercado já entendeu o tamanho do problema ou ainda trata a saúde mental como um mimimi de gente que não tem mais o que fazer e não tem uma roupa para lavar? Boa. Pergunta excelente, porque Nota 10 pra infelizmente, mim. nota Ok, 10. Nota 10 pra mim, comecei bem. Isso aí. Infelizmente ainda É tem... mimimi. Não é só mimimi, uma coisa que eu vejo, inclusive a forma como a gente na Vitude, por exemplo, enxerga o desafio de saúde mental nas organizações, na sociedade de uma forma geral. A gente vê basicamente, pensando em organização, 4 vertentes, né? A gente tem um grande desafio de desinformação e de má informação. Hoje está muito comum, qualquer pessoa produz conteúdo, qualquer pessoa que não tenha a mínima formação científica, vamos lá, não é um psicólogo, não é um médico, não tem uma bagagem, né, relacionada à área de saúde, está lá produzindo conteúdo, fala, sobe, arrasta para cima, vem aqui, tem ali uma fórmula mágica. Então, o que a gente vê ainda é muita desinformação quando o assunto é saúde mental, não tem um consenso, né? Poucas pessoas olham, sei lá, para o conceito de saúde mental da própria OMS, que fala que saúde mental é ali um estado de bem-estar, onde a gente consegue se recuperar do estresse rotineiro e consegue consegue se manter produtivo. A gente inventa um monte de coisa ali nas redes sociais e tem gente seguindo qualquer coisa. Então, a gente tem um problema de desinformação, a gente tem um problema que é das relações, então é a forma como vocês se relacionam, a forma como eu me relaciono com meus pares, com os meus líderes, com os meus liderados, né? Será que eu estou conseguindo ter uma conversa assertiva? Será que eu consigo me comunicar de forma não violenta? Será que eu consigo, né, ter relações ali, dar um feedback corretamente, sem fazer com que dali surja algum tipo de questão que provoque um adoecimento? Então, tem aqui desinformação, tem a questão das relações, tem o próprio adoecimento, né, até o próprio título aqui do podcast de hoje. Sim, as pessoas estão mais doentes. E não necessariamente são as empresas que estão adoecendo as pessoas. A gente está vivendo um fenômeno social. Né? A gente está mais doente por natureza. Antes da pandemia, a gente já era considerado o país mais ansioso do mundo. Em 2019, o dado era de 9 ponto alguma coisa por cento, 9,5% das pessoas convivendo com transtorno de ansiedade. Em 2023, esse número já passa de 15%. Então, a gente já teve um crescimento mais acelerado. Então, independente do que a empresa faça, tem gente doente lá dentro e ela precisa endereçar o problema, porque ela está com colaboradores que estão com sua produtividade comprometida. E eu tenho um quarto ponto, que é a gestão. Como é que eu lido com tudo isso? Eu ouço muito, tanto com profissionais de RH que nos procuram, como área de saúde, até mesmo líderes, né, CEOs que conversam comigo também. Tati, eu não faço a menor ideia de como eu abordo o tema. Às vezes eu percebo que tem alguém que está lá mais cabisbaixo, que está demonstrando algum sinal, mas eu não sei se eu posso fazer uma pergunta. Eu não sei se eu não vou ser invasivo, mas será que eu posso abordar aquela pessoa e dizer para ela que eu estou percebendo que ela está diferente? Então tem ali toda uma necessidade da gente falar do assunto abertamente, e eu acho que uma das coisas que eu gosto muito de falar é que falta letramento. E as pessoas, quando eu falo letramento, você fala, nossa, eu me sinto analfabeto quando você fala isso. Mas é exatamente isso. Quando o assunto é saúde mental, a gente não tem conceito básico. Por quê? Porque a gente não aprendeu isso na escola, não aprendeu isso em casa, a gente não aprendeu na graduação, não aprendeu na pós-graduação e nem nas empresas. Em nenhum lugar se falava de saúde mental até os dias atuais. Agora a gente tem uma cobertura massiva até da imprensa, mas se a gente olhar, sei lá, 100 anos de produção científica sobre gestão,
qual é a metodologia ou teoria que fala de saúde mental, que aborda saúde mental? Até os mais recentes que falam ali de gestão ágil. A gente não fala de saúde mental. Então, Interessante, só para não sair esse pensamento, a gente tem assim uma formação e tenta se manter nessa formação e fazer essa formação caber naquilo que a gente vive. Agora, vamos fazer um paralelo com o recall de carro. De tempos em tempos, dá um tilt no carro, precisa lá resolver. Gente, traz o carro aqui para cá, que a gente resolve, essa pecinha precisa ser trocada, né? A gente precisa fazer um recall do cérebro de vez em quando. Fala, galera, vamos retomar aqui para todo mundo, vamos dar uma arrumada no que a gente tem ideia de conceito. A gente se funcionava desse jeito, trabalhava dessa forma, dava certo assim. Agora não mais, certo? Não é nem pelos porquês, mas assim, como a gente vai trabalhar com isso. Então, vamos fazer um recall do cérebro e trabalhar. E a gente tem ainda hoje, os modelos de trabalho, eles vêm logo do período da Revolução Industrial. Exato. E muita coisa já mudou. Aqui, Só que a gente ainda continua trabalhando igual há mais de 100 anos atrás. Não fala tanto disso, né? Nossa, levanta essa bandeira, né, Lu? Gente, e querendo ou não, olha o tanto de coisa que mudou e a gente continua agindo como igual. Então isso também compromete um pouco, né, da nossa saúde mental. Total. Não, realmente é um tema que eu falo muito, que a sociedade mudou, tudo evoluiu, mas a gente continua trabalhando igual à época da Revolução Industrial, né, as expectativas, né, que você tem sobre as pessoas. Mas já falando aqui do ambiente de trabalho, eu quero trazer uma reflexão, quero ouvir um pouquinho de você sobre a saúde mental, ela é muito individual. Então, quando a gente pensa numa empresa, é difícil você conseguir clusterizar tipos de saúde mentais dos seus funcionários, né? Então, é difícil você entender, este grupo é o grupo dos ansiosos, este é o grupo dos depressivos, este é o grupo dos transtornos alimentares, né? Você não tem esse olhar, você classifica a saúde mental como algo, um grande bolão ali, né? E você tem ainda uma dificuldade muito grande dentro das empresas, a partir do momento que você identifica um problema de saúde mental, o quanto isso entra numa análise de avaliação de performance daquele seu funcionário. Então, por exemplo, uma pessoa que tem alguma questão relacionada à saúde mental, qual é a forma de avaliação que você deve tratar desse funcionário diferente dos outros funcionários? O que você deve exigir dessa pessoa, o que você não deve exigir? Até quando você vai entender que isso é algo tolerável? Até quando é algo que você precisa simplesmente trocar aquela pessoa? Então, eu acho que eu ainda como líder, né, vivo nessas questões, eu tenho muitas dúvidas. Qual que é o correto, né? E você enxerga que existe hoje em dia, em algum caminho nas empresas que você vem conversando, dessas discussões de organização, de informação para os próprios líderes saberem como, até quando eu devo, né, ter tempos e movimentos corretos com aquele funcionário que sofre alguma questão de saúde mental? A tua pergunta é ótima e ela soma com a primeira pergunta aqui, porque se a gente pensar, né, a gente está falando, uma pessoa que de repente está adoecida, ela tem comprometimento cognitivo e ela não vai conseguir performar porque ela está doente. Ponto. Né? Como é que eu lido com isso? Como é que eu trabalho isso dentro do ambiente corporativo? E por isso que a gente fala muito, né, e eu gosto muito desse conceito, que não é uma coisa só, não é o adoecimento. É a desinformação, são as relações, né, o próprio adoecimento e a gestão. Como é que eu preparo o gestor para acolher e dar a melhor atenção para essa pessoa que está doente? Porque à medida que ela se cuide, ela volta a performar. Então, a gente precisa dar subsídio para que essa pessoa consiga se tratar. Eventualmente, eu tenho que dar, inclusive, o acesso para ela se tratar, porque ela pode não ter condições de pagar um psiquiatra, um psicólogo, por exemplo, para se recuperar mais rápido. Ao mesmo tempo que eu preciso falar das relações, porque esse gestor não pode ter receio de falar com esse colaborador, muito pelo contrário, ele tem que estar preparado para uma escuta ativa, porque se a pessoa está trabalhando com algum grau de comprometimento, eventualmente ela vai precisar sair mais cedo para ir num processo terapêutico, ela vai ter alguns desafios e esse colaborador, esse líder principalmente, tem que estar pronto para ter uma relação saudável com esse colaborador que está ali num quadro de tratamento, né? Ele vai eventualmente precisar flexibilizar, a depender, sei lá, da situação ou do diagnóstico, eventualmente você precisa trocar uma pessoa de função, às vezes é aquela função que está causando um adoecimento. Então, quando a gente fala de desinformação, gestão, relações, a gente está falando disso, o adoecimento também, como eu dou acesso para o tratamento e principalmente como é que eu lido com essas situações. E aí cabe à empresa dar respaldo para esse líder, para que ele possa fazer uma gestão humanizada e uma gestão que acolha uma pessoa que está com algum nível de sofrimento psíquico e que ele consiga
ali proporcionar uma estrutura, porque se a gente pensar nos números de adoecimento do Brasil, a gente está falando de uma população com 20% de acometimento com transtornos mentais. Leva isso para o ambiente corporativo, ele é maior do que 20%, porque o trabalho contribui para adoecer. Então, falar que, sei lá, você pode mandar embora 1/3 da sua população? Não. Muito pelo contrário, pode ter muita gente aí que está com algum grau de sofrimento psíquico ainda batendo meta. E vou dar o meu próprio exemplo. Eu tive depressão. Meu time bateu meta durante todo o período que eu tratei meu quadro de depressão. Só que eu tive todo um apoio para conseguir ir no psiquiatra, para ir no psicólogo, ter respaldo de, eventualmente eu preciso chegar mais tarde ou sair mais cedo, e tudo isso muito bem conversado e alinhado para que eu pudesse ali, né, conseguir dar sequência num processo de cuidado e me reestabelecer e voltar a ter uma entrega, acho que do meu 100%, do meu 110%, acho que esse é o ponto. E aí aquela primeira pergunta que você me fez, né, mas as empresas ainda acham que estão mimimi ou estão cuidando? A gente divide, a gente tem mais ou menos uns 200 clientes corporativos na Vitude e a gente conversa com, sei lá, uns 50 novos potenciais clientes todas as semanas. E a gente criou ali uma categoria de maturidade em saúde mental. Então a gente hoje vê as empresas em 4 estágios de maturidade. O primeiro estágio de maturidade é o da negligência. Negligência é aquela empresa que está inerte mesmo. Ela está na inércia, aconteceu alguma coisa, ela finge que não aconteceu. Não, isso aqui é o problema do colaborador. Ele que está com problema, não tem nada a ver com isso. Negação total. Então, assim, tem uma parcela das empresas que estão nessa fase de negligência e que mesmo quando acontece um incidente, uma tentativa de suicídio, vários pedidos de demissão, ela finge que nada está acontecendo e ignora o problema. A gente tem uma parcela que eu acho que é significativa, eu diria que mais ou menos 90% está por aí, que são as empresas que estão no estágio que a gente considera de conscientização. São empresas que já entenderam que tem algum desafio, que fazem ações, mas que essas ações ainda são fragmentadas e elas são pontuais. Então, eu tenho ali, Setembro Amarelo. Então, eu vou lá e faço uma palestra do Setembro Amarelo, todo ano eu ponho no meu budget algum real lá para contratar um palestrante para o Setembro Amarelo. Eu vou ter a reunião da CIPA, eu faço alguma coisa na reunião da CIPA. Eu contratei aqui aqueles canais 0800 de emergência para quando o meu colaborador precisar ligar, ele liga. Mas eu ainda não consigo ter, nesse estágio de conscientização, um programa estruturado. E eu falo que o primeiro passo para ir para o próximo estágio, que a gente chama de estratégia, é colocar no budget. A partir do momento que você reserva dinheiro, espaço orçamentário, para ações continuadas, você começou a caminhar para o estágio de estratégia. E aí, na estratégia, é quando você começa a ter alocação de recurso mesmo. E não é, a gente fala de financeiro, mas eu começo a ter uma equipe de saúde corporativa, então eu tenho médicos do trabalho, psicólogo, assistente social, enfermeiro, eu começo a olhar para dados. Então eu tenho na ponta da língua, como é que está meu afastamento? Como é que está minha contribuição previdenciária? Eu estou pagando mais imposto porque eu estou afastando mais pessoas? Porque à medida que a gente afasta pessoas para o INSS, eu estou colocando gente que está saudável para a Previdência pagar a conta. E a Previdência fala, opa, peraí, você tá mandando gente saudável para cá, tô aqui um boleto para você me ajudar a pagar a conta. E a gente passa a pagar mais imposto. Né? Então, a gente vê o que as empresas, você falou aí, quanto? 5 bi? Bi. Então, isso B de bola. Exato. E é que a gente começa a ver as empresas desperdiçando dinheiro mesmo. Então, nesse estágio de estratégia, as empresas já conseguem ver esse desperdício. No estágio de conscientização, a maioria das empresas ainda não consegue nem medir. Tem empresa que a gente conversa e fala, mas e aí, como é que tá seu afastamento? Eu não tenho muito afastamento, mas não é muito, é quanto? Não tenho o número. Mas e em reais isso custa? Não sei dizer. A gente percebe, sim, inclusive pessoas em cargos de altíssima liderança, diretores que não fazem a menor ideia de quanto que está custando o afastamento, quanto que está custando a contribuição previdenciária adicional, quanto que está custando o pedido de demissão voluntário. Quanto que está custando, né, as pessoas ali desengajadas, o presenteísmo, então isso custa. O último estágio que a gente fala que deve ter 0, alguma coisa por cento das empresas no Brasil fazendo, a gente chama de reinvenção. O que é a reinvenção? São as empresas que começaram a esquecer lá da Revolução Industrial e estão se reinventando do ponto de vista organizacional. Então eu começo a pensar o design organizacional pró-saúde. Então eu começo a pensar carga horária menor, jornada flexível, eu começo a pensar novas funções, né? Será que eu não tenho que ter aqui uma diretoria que olhe para o bem-estar corporativo, para a felicidade corporativa? Será que eu tenho que ter uma estrutura, né, que aporte conhecimento de saúde, não só de gestão organizacional? Porque o que a gente vê mais tradicionalmente são as posições de business partners. A gente tem um cliente na Vitude que tem eles fizeram um trabalho ao longo do tempo, eles estão com a gente há 4 anos,
E que nesse trabalho eles foram se descobrindo e eles já estão nesse estágio que a gente chama de reinvenção. Eles criaram uma função que se chama Health Partner. Né? É uma figura que é formada em psicologia, que é parceiro de negócio de cada uma das vice-presidências. E essas pessoas, elas são formadas em psicologia, a gestão dela quem gerencia essa equipe é uma psicóloga, que é uma gerente de bem-estar, e acima dela tem uma gerente de saúde corporativa, que é uma médica, né? Originalmente médica do trabalho. E você vê que tem todo um aparato de saúde para chegar, sei lá, numa diretoria, num VP de marketing, que está ali numa pressão, puxa, eu preciso ter uma campanha, vou precisar bater meta, o estresse vai subir. Como é que eu preparo aqui minha equipe para lidar com esse estresse que vai subir na Black Friday, por exemplo? E aí elas começam a fazer ações preventivas. Olha, antes de chegar aquele período, nós vamos ter algumas ações, algumas conversas, vamos trabalhar gerenciamento do estresse para que as pessoas, quando submetidas ao estresse, saibam como gerenciá-lo. Então, eu já começo a ver uma estrutura como um todo pensando saúde preventivamente e não chegando... E não chegando do tipo, putz, tô com um afastamento aqui, tá aqui o atestado. Aqui eu tô na reação, não tem mais o que fazer, a pessoa já se afastou, já tá doente. É sair do estágio onde a gente resolve só quando a água bate na bunda, né? E promover uma mudança maior, né? Sim. No sentido de que, a linha que você construiu aí, a gente só vai estar olhando com clareza para a questão da saúde mental quando a gente olhar com clareza para que o trabalho mudou e precisa de uma adequação para a atualidade, Exato. né? Mas, Tati, antes de fazer qualquer pergunta assim do tema, queria muito que você contasse a sua história e como surgiu a ideia da Vitude, porque foi, de fato, de você conseguir ter um olhar de que faltava essa ideia da saúde mental, né? Então, queria contar. Nós temos aqui 5 horas de podcast? média. Uma contada editada. Eu vou tentar resumir 140 aqui. caracteres. Eu falo que a Vitude, ela é a junção de 2 pontos importantes, assim, da minha história de vida. Eu vou começar pelo segundo e depois eu volto no primeiro. Mas, na verdade, eu sou engenheira civil de formação. Então, minha vida foi assim, eu vou fazer engenharia, gosto de matemática, gosto de física, mundo exato. Entrei na faculdade, me formei. Me formei em 2003, né? Era época que, tipo, não se falava tanto em inovação, eu nem sabia a palavra startup. E acho que para minha geração, o caminho era, tipo, quero fazer programa de trainee. Então, fiz aquela jornada de programa de trainee e meu primeiro emprego foi no Grupo Votorantim. Eu acabei passando por 4 grupos multinacionais, né, fiz uma carreira, fui crescendo, passei por algumas áreas técnicas, depois fui parar na área comercial, que eu acho que é a minha grande paixão. E quando foi 2015, a gente estava, vocês vão lembrar, tipo, é a época da Lava Jato, né? Então nós tivemos vários desafios dentro da construção civil e eu trabalhava numa multinacional suíça. E a empresa em si também estava passando por alguns desafios. A empresa se viu na obrigação ali de, querendo ou não, se reestruturar, fechar algumas lojas, e eu acabei participando do processo de reestruturação, e eu fui desligada 2 dias antes do meu aniversário de 34 anos. Nossa. Então foi um negócio assim, tipo, eu já tava com festa programada, tudo armado, leonina que sou, tava ali tudo pronto. Quando foi meu aniversário, numa quarta, na segunda-feira, cheguei lá para conversar com meu chefe, carta de rescisão na mão. Para mim foi um grande baque, porque não imaginava ser desligada, estava indo, apesar de toda a crise, a minha unidade de negócio estava performando, estava dentro da meta, então não era alguma coisa que eu, apesar de ver a reestruturação, não estava pronta para aquilo. Uhum. Mas aqui era um dos passos que eu falo que era um dos presentes do dia ali, porque eu fiquei sabendo naquele mesmo dia que meu pai estava com câncer. Então, tipo, eu fui desligada de manhã, meus pais moram no interior de Mato Grosso do Sul. Liga minha mãe à tarde, falando, putz, tô com problema, chorando, seu pai tá com câncer. Eu falei, olha, tentando ficar calma, né? Não sei se é bom, se é ruim que eu tenho para te contar, mas eu fui demitida hoje cedo. Então, a senhora segura um pouco as pontas aí, que eu vou cuidar aqui do meu processo rescisório, vou fazer o que tem que fazer, exame demissional, eu pego o primeiro voo para casa, não faz nada até eu chegar. Então, sou filha única, então aquilo para ela foi, de certa forma, um alívio. E aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu lembro de ter ido numa consulta, e tudo que eu perguntava pro médico, o médico não sabia responder. Aí a aflição de filha, como assim não sabe responder? Não, é porque é tranquilo. Eu falei, mas quais são as alternativas? Não, a alternativa é cirurgia aberta. Eu falei, mas e videolaparoscopia, cirurgia robótica? Aí eu lembro que uma das coisas que ele tinha falado assim, não, isso é frescura para quem não quer ter um corte na barriga. Eu falei, não. Peraí, que não é bem assim, né? Mas a gente está falando de uma série de intercorrências que podem ser menores.
E aí eu, pai, vamos para São Paulo tem os melhores médicos, eu moro lá, você fica na minha casa. E meu pai naquela vibe, não quero te dar trabalho. Eu falei, pai, não é dar trabalho. Tipo assim, você não tá ligado, você ficar aqui, talvez eu não tenha pai daqui a algum tempo. Então acho que é bom você vir comigo. E aí, para tentar convencê-lo, eu queria que ele falasse com o médico, porque ele não queria entrar no avião de jeito nenhum para vir para São Paulo, naquela cabeça de que vai me dar trabalho. Quem foi o médico que conseguiu me atender por telefone ou por Skype ou qualquer coisa? Nenhum. Não, a gente não pode, só atendo paciente se ele estiver no consultório. Eu falei, não, mas é para tirar dúvida, eu pago a consulta. Não, a gente não pode, não é permitido, esse negócio de atendimento online não existe. Eu falei, gente, nos dias atuais, onde a gente fala por vídeo com qualquer pessoa, não é possível que o médico não converse comigo ou com qualquer pessoa para me dar uma orientação. Mas, enfim, consegui convencer meus pais, viemos para cá, e acho que as primeiras consultas, elas foram ali me incomodando de certa forma, porque algumas coisas da primeira consulta, para mim, era um checklist. E eu, com a cabeça de engenheira, tipo, ele tinha que ter me perguntado até por e-mail, não precisa nem ter falado comigo. Tipo assim, ó, tem isso, tem aquilo outro. Uma anamnese que você manda. E hoje em dia é assim, dependendo do médico que você vai, você já recebe no WhatsApp, já preenche algumas coisas, você já vai com meio caminho andado. Meu pai estava com câncer, estava até num nível de criticidade maior do que o patologista tinha visto lá em Corumbá. Nós passamos por todo o processo de cirurgia, tratamento e tudo mais. Deu tudo bem, meu pai está super bem hoje, fez 80 anos esse ano, foi uma gracinha de festa surpresa para ele também. E só que disso, o que aconteceu quando os meus pais voltaram para casa, é que esse processo deve ter durado uns 3 meses, e eu me dei conta, agora que todo mundo foi embora, deixa eu retomar minha vida. Eu olhei para a construção civil, tava uma zona. Aquele negócio, tipo, salário que se eu fosse procurar emprego, eu ia ganhar 1/3 do que eu vinha ganhando. Falei, nunca mais recupero o salário se eu for arrumar um emprego para perder 70% do que eu ganhava. A outra coisa que tinha acontecido ali é que eu tinha ficado super frustrada com a quantidade de gente que estava sendo presa. Falei, cara, as pessoas que eu achava que eram, sei lá, referência na construção civil estavam todas sendo presas. Eu falei, sabe como você começa a se sentir desilude. Exato, não sei se eu quero continuar nesse lugar aqui. Eu acho que outras coisas começaram a acontecer, porque, primeiro, teve um momento de ter contato com a finitude da vida pela primeira vez. Tipo, eu sou muito ligada ao meu pai, foi a primeira vez que eu vi, Sara, eu vou perder a pessoa que eu mais amo nessa vida. Tipo assim, tô fazendo alguma coisa errada que, tipo, não. Eu tenho que passar por aqui, tem que fazer mais sentido essa existência. Sim. Eu acho que teve um pouco disso. Eu falei, e eu sempre tive uma coisa de guardar dinheiro. Eu acho que uma coisa que meu pai sempre me ensinou desde que eu era pequenininha, sempre que você ganhar dinheiro, guarda uma parte, não gasta tudo. Então eu tinha ali um colchão para uns 2 anos, tranquila, sem precisar trabalhar. Falei, acho que eu posso me dar um tempo para eu pensar, para eu deixar a cabeça fluir. E o que eu fiz nesse período, eu fui fazer trabalho voluntário. Então, eu fiz trabalho com idosos que tinham ali Alzheimer e demência, muito também em contato com finitude de vida de novo, porque eu ia uma semana lá no lugar, na outra semana alguém tinha falecido. Então, acho que gerou ali muito essa reflexão do que fazia sentido, no que fazia sentido, e eu fui estudar sobre telemedicina. Cara, por que não podemos falar com as pessoas online? E aí conversa vai, conversa vem, vai em evento, se inscreve em Startup Weekend, faz uma série de coisas. Conheci um pessoal do Hospital Sírio-Libanês, e até meu pai tinha tratado câncer, eu estava naquela assim, pode ser que eles lá que são referência tenham alguma coisa nesse sentido. E nas primeiras conversas até foram uma conversa que a gente começou a falar de segunda opinião em oncologia, como que médicos podem se conversar entre si para, tipo, dar melhor desfecho. Eu tenho um médico em São Paulo, posso ter um médico lá na minha cidade, esse aqui é aconselhado pelo outro. Mas depois de algum tempo, eles começaram a falar, Tati, vai rolar isso aqui não, esse negócio de telemedicina no Brasil não vai rolar daqui pelo menos 5 anos. Isso a gente tá no comecinho de 16. Você fala assim, gente, vocês tinham uma bola de cristal. Exato. Vocês sabiam que daqui 5 anos tinha uma pandemia. Porque eu lembro dessa fala até hoje. E aí eu, super animada, olha, não vai dar certo, desencana, volta para engenharia. Eu falei, não quero voltar para engenharia, eu quero fazer alguma coisa dentro dessa área. E em determinado momento, falou assim, tá bom, você tá muito empolgada com isso, você já foi ver a psicologia? Porque a psicologia, né, tem uma regulamentação lá, ela ainda tá meio precária, mas ela regula uma tal de orientação psicológica online, que são dúvidas que as pessoas podem tirar com profissionais de psicologia. Tem alguma limitação, mas eu recomendo você ir procurar. Sabe quando você fala assim, momento eureka? Putz, sabe, o boom, assim, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Eu faço terapia há uma porrada de tempo, literalmente,
E, cara, meu dilema com a terapia é que eu levava 1 hora de trânsito para chegar no consultório psicólogo, ficava 50 minutos lá e era mais 1 hora de trânsito para voltar. Falei, a minha terapia durava 3. Se fosse online, seria maravilhoso. E aí, que se conecta com a segunda parte da minha história, que eu falei, eu vou começar pela segunda para voltar na primeira, é que em 2012 eu tive depressão, né? E aí eu falo que foram algumas coisas que aconteceram. Eu estava num relacionamento, era um relacionamento que não estava saudável, foi bastante tumultuada, que terminou com violência doméstica, com cárcere privado. Eu não olhei para aquilo, morta de vergonha, não queria falar, não queria nem tocar no assunto. Só que de não olhar, obviamente, o trauma tá ali. Eu tinha pesadelo, não conseguia dormir, tinha as minhas dificuldades e só foi piorando. À medida que você não dorme, você não recupera do estresse rotineiro que a OMS fala, você adoece. Claro. Então, o que aconteceu é que eu, de fato, entrei num quadro de depressão e ali tive dificuldades. Então, ao buscar um psicólogo no plano de saúde, não consegui encontrar um psicólogo que conseguisse me atender. Então, cheguei a testar 2, 3 profissionais. A experiência foi muito ruim. Hoje eu entendo que é muito ruim porque a saúde suplementar não valoriza o profissional de saúde. Tanto que a gente quase nunca consegue usar os profissionais da rede. A gente usa reembolso. Né? Você vai ver hoje, tem convênio que paga R$20 para um psicólogo. Assim, é muito absurdo. Então, não se consegue ter profissionais de qualidade na rede do plano de saúde. E aí, esse momento, assim, gente, como eu não pensei nisso antes? E foi daí que, de fato, eu comecei a arrumar a ideia para a psicologia de uma forma geral. E a Vitude nasce ali em maio de 2016 como uma plataforma para conectar psicólogos e pessoas que queriam fazer terapia. Então, nasce ali um marketplace B2C. Vitude significa a junção, ela vem, né, a marca nasce da junção de 2 palavras, que é vital e saúde. Então, a gente usou as 3 primeiras letras de uma palavra, as 3 últimas da outra, e tinha lá um mais. Esse mais pode ser um segundo T, vai virar Vitude com 2 T's. Aí tá, o isotipo é até um símbolo de uma forma humana, né? Pensando muito no equilíbrio e tudo mais. E vinha de uma conceituação de uma frase da OMS que é: não tem saúde se não tiver saúde mental. Então não adianta o corpo estar bem. Se a minha cabeça não estiver funcionando, não vai adiantar. E na nossa ideia lá no começo quero fazer uma empresa que seja vital para a saúde de qualquer pessoa e que possa democratizar o acesso a serviços de saúde mental, que continua sendo nossa missão até hoje. Tem gente precisando. Eu vou pedir para você colocar aquela O primeira mundo, tela né? aqui. O mundo, A gente né? Vai ver na tela Então é o quantas. seguinte, para quem está no Spotify, quem está só nos ouvindo, ou está no YouTube, fechou o olho e está só com a gente, né, na voz, colocamos aqui na tela alguns dados que eu vou ler para vocês. Então, assim, sempre B de bola, tá, pessoas? 1 bilhão de pessoas, aproximadamente 1 bilhão de pessoas, 15% de adultos em idade ativa sofrem algum transtorno mental. Isso é um dado global, ok? 12 bilhões de dias. Calcula-se que 12 bilhões de dias são perdidos todos os anos devido à depressão, à ansiedade, custando quase $1 trilhão à economia global. Menos 20 anos, vida ou anos. Pessoas com condição grave de saúde mental morrem, em média, 10 a 20 anos mais cedo. Em média, menos de 2% do orçamento de saúde dos governos é dedicado a questões de saúde mental. Esse é um panorama geral e agora eu quero mostrar para vocês outros dados. Muda para minha tela, porque a gente tem um recorte feito pela Vitude, muito interessante, que fala de sexo e saúde mental. Então, apenas resultados aqui do DAS, eles separaram em depressão, ansiedade. Conta um pouquinho dessa divisão que vocês fizeram entre homens, mulheres e demais, para a gente entender esses dados. Acho que uma coisa que a gente vê aqui é que a gente tem uma prevalência maior de adoecimento entre as mulheres que os homens, né? E aqui, alguns estudos apontam que isso tem relação com a jornada dupla ou tripla que as mulheres têm. Então, se a gente parar para observar a gente mesmo e pessoas próximas, a mulher geralmente ela é quem cuida dos filhos, cuida da casa, eventualmente trouxe a história do meu pai, eu era a cuidadora do meu pai no momento momento de saúde. Então a gente fica além, obviamente, de toda a jornada de trabalho que a gente já tem, a responsabilidade de muitas vezes cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de parentes idosos, e isso faz com que eu tenha ali menos tempo de descanso, tenha mais estresse, tenha mais preocupação, e isso faz com que a gente tenha, sim, você pode ver que tem mais depressão, tem mais ansiedade e também tem mais estresse. Agora, o que é o demais? Demais são pessoas que não se identificaram nem com homens nem com mulheres, né? Entendi. Então, e só para quem não está vendo, para quando a gente fala de depressão, os homens têm 66% e as mulheres 10%. Sim. Quando a gente fala de ansiedade, 9,9% os homens, as mulheres 15%.
quase 16. Quando a gente fala de estresse, os homens 8 e mulheres 10. Vamos para o último slide, só para a gente trazer os dados assim, na porrada para todo mundo. Qual que foi o próximo que eu pedi? Aqui, ó. Eu achei interessante das gerações, né? Então, eu sou da turma da geração X, de 41 a 60 anos. Meninas estão ali no Y, né? De 26 a 40. Você está comigo na geração X, né? Tá certo. E existe uma diferença, assim, a geração X aparece como a menos estressada, talvez. Menos tudo não, a gente tem menos, tem mais ansiedade. De nós sim, mas os baby boomers são os menos, né? E faça uma leitura pra gente, porque eu vou ficar lendo números, você tem a leitura geral. O Dunker teve aqui num podcast de vocês, né? Foi maravilhoso. Ele fala que uma das coisas que ajuda a saúde mental é envelhecer. À medida que você vai envelhecendo, você tem menos incidência, mas tem a ver com a aquisição de repertório e formas de lidar com a diversidade. Sem dúvida. Tem até um estudo recente que foi feito, a gente falando do Dunker, ele é do conselho do Instituto Cactus, e tem um estudo bem recente feito pelo Instituto Cactus, que mostra que a gerações mais jovens, as de 16 a 24 anos, é a geração mais doente. Sim. E que eles alertam para um problema grave, né, da sustentabilidade do trabalho, porque as pessoas estão chegando ao mercado de trabalho doentes e improdutivas. Então, eu, na primeira experiência profissional, já chego adoecida. Sim. Porque eu já estou vivendo um fenômeno de adoecimento que é da sociedade. Por quê? Eu estou conectado o tempo inteiro neste bichinho aqui. Sim. Né? A gente está com excesso de informações que a nossa geração aqui X não teve tanto. Eu tive acesso a celular quando eu estava com 20, 21 anos. Quando ele foi criado, né? Com 20 anos. Então. E uma coisa, recentemente eu tive em Londrina, que é onde eu me formei, fui fazer uma visita na faculdade. Estava esperando um professor sair, vi uma turminha saindo e sentando numa mesa onde a gente sentava para jogar truco na época da faculdade. Sentou um grupinho de umas 6 pessoas, estava cada um no seu celular e ninguém se conversando. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, há 20 anos atrás, a gente estaria numa gritaria, um carteado pra cima e pra baixo, gritando e batendo na mesa, e aquilo... Gente, não estávamos conectadíssimos, não tinha esse volume de informação, a gente não sabia o que estava acontecendo a todo momento, a gente não era bombardeado por fake news, a gente não ficava se comparando com o coleguinha o tempo inteiro. Ai, nossa, o fulano viajou pra lá. Nossa, viu a roupa que o fulano tá ali no Instagram? Você viu não sei o quê? Isso adoece. Sim. Então, agora, a gente tem visto as gerações mais novas cada vez mais adoecidos. E à medida, obviamente, que a gente vai envelhecendo, a gente vai adquirindo repertório. A gente vai investindo em terapia, eventualmente. A gente vai aprendendo que, poxa, caí, ralei o joelho, dói, mas, tipo, não... falta da dor do metiolate, isso mudou uma geração. A gente adquire repertório. Então, uma das coisas que a gente consegue ver é que à medida que a gente vai passando, né, pelas fases da vida, a gente também vai adquirindo formas de lidar com a diversidade. Até com a sua ansiedade mesmo, vai aprendendo a gerir, vai observando que, poxa, eu fui pra cá, me incomodou, então da próxima vez eu não vou pra cá, e se a gente for esperto, a gente investe em terapia, e terapia ajuda a gente a se conhecer melhor. Eu já tô com quase 11 anos, e eu só fui quando eu tava no fundo do poço. Falo, gente, se eu pudesse ter ido antes, talvez eu não tinha feito isso. Eu não tinha feito umas escolhas estranhas pra mim. Agora tem esse ponto também. E eu acho que é isso que garante, né, que faz com que a gente tenha números piores quanto mais nova é a geração e números um pouco menores quando a gente está falando das gerações mais antigas, porque a gente adquiriu o repertório, a gente foi exposto a feedback, a coaching, a terapia, a uma série de coisas, não só das pessoas, mas da vida. Sim. Então, acho que é isso. Eu não quero perder a oportunidade de fazer uma pergunta, mas eu precisava apresentar esses dados para você. É que eu fico na dúvida, e vai ser sensível o que eu vou falar. Mas assim, somos uma sociedade impactada, vamos pensar nessa geração mais nova, né? Por uma falta de relacionamento presencial humano, muita conexão online, muito estímulo, né? Que a gente, como o próprio Christian, já que ela trouxe a citação, falou que a gente só vai descobrir que fim vai dar essa história daqui a alguns anos, né? Não dá para medir isso agora. A gente vê a diferença ali pelas gerações, tá bom, mas a ansiedade, mas não é tudo por conta do trabalho. Não. E por que a empresa é que tem que bancar essa parte? E você tem uma questão trabalhista, porque aí a pessoa não pode ser demitida, ela tem que ser cuidada, aquela coisa toda. Você tem... É difícil isso. Quer dizer, até que ponto, como fica essa conversa com as empresas e entender que, assim, ela está assumindo uma parte social
né, de uma saúde mental que engloba todo um estilo de vida da sociedade, e claro que a empresa tem uma parcela, é óbvio que ela pode ter uma parcela, mas em outras situações talvez não. Talvez ela não tenha nenhuma parcela nessa história. Na grande maioria ela não tem. Não necessariamente a empresa é a culpada da saúde mental, do problema de saúde mental. Sim. Mas o ponto para mim é a produtividade, né? É onde ele impacta no dia a dia. Então, por isso tem uma corresponsabilidade, né, nesse E que eu olhar. fico na dúvida mesmo como gestora, como empresa, você vai olhando e fala, caraca, tem tudo isso acontecendo e eu vou precisar agora pegar e realmente cuidar das pessoas nesse nível. E veja, eu estou fazendo uma provocação para a gente gerar um pensamento para explicar para as pessoas, que é um pensamento que a gente encontra no mercado, onde as empresas param e refletem sobre o nível de participação que elas têm ali. Tem um trabalho lindo que eu vejo algumas empresas fazendo, que elas contratam empresas que fazem o atendimento psicológico dos profissionais, né? Então, você liga, você contrata lá 300 atendimentos por mês e vai falar com Vitude. Exato. E aí, vai lá e você tem o cuidado que a pessoa precisa. E, às vezes, não necessariamente nem é um cuidado psicológico. Às vezes, a pessoa precisa de um advogado, porque ela está com problemas com a esposa e precisa mais de resolver a separação. Então, assim, o olhar da empresa dessa forma, que já vai cuidando, e de uma forma secreta, assim, a empresa não vai saber quem ligou, por que ligou, fica todo mundo protegido, isso é muito rico. Mas eu volto a te perguntar, como convencer essas empresas de que esta verba, e a gente está vendo aqui, né, o custo das pessoas terem que sair do trabalho, o custo dessa saúde mental para as empresas, custa. Sim, Cuidar também custa, sim. né? Mas essa negociação é difícil. Eu diria que, você perguntou, né, por que as empresas precisam ficar com essa conta? Porque se elas não pagarem essa conta, vai ficar mais caro. Elas que bonito. Elas estão perdendo dinheiro. Se não cuidar, fica mais caro. 5 bi, você falou 5 na bi. abertura? Gente, 5 bi. Você trouxe um número ali que a gente fala de $1 trilhão sendo desperdiçado anualmente pelo mundo. Sim. A OMS já atualizou esse número até 2036. Nossa. Nós estamos caminhando para desperdiçar dinheiro. Né? A gente fala Ou seja, muito assim. bateu no resultado financeiro, a empresa se Cara, interessou. Total. Não, total. tá insustentável. Tem noção de quantas pessoas afastadas, quanto isso pesa no orçamento? E perenidade do negócio, sustentabilidade. Né? Dependendo do segmento, eu estava conversando outro dia com uma empresa de facilities. Aí eu falei, tá, me conta aí, por que você me procurou? Por que você está querendo ajuda? Qual que é o desafio? Não, a gente está com um problema de afastamento. Eu falei, tá, quantos afastamentos? Quanto isso custa? Eu falei, Tati, não é só quanto custa o afastamento. Não é, pra gente, não é só colocar na planilha lá, olha, a pessoa se afastou, o salário médio dela é tanto, por dia é tanto, e no final da linha eu tenho o X lá, se eu somar todo mundo, eu tenho o custo do afastamento. Eu sou uma empresa de serviço. Quando uma pessoa falta, eu não tenho estoque de pessoas. Eu vou infringir uma cláusula de um contrato de um cliente meu. Se uma pessoa falta, eu não tenho uma pessoa para repor, eu tomo multa. Sim. Se ela falta por muito tempo, eu tenho rescisão de contrato. Aí eu tenho que desmobilizar um contrato, aí eu tenho um monte de pessoas que, eventualmente, eu vou precisar desligar, porque uma faltou, eu infringi o contrato. Entende a bola de neve? Quando o seu negócio são pessoas, né? E quando essas pessoas Isso- faltam, faz o quê? Tô dando um exemplo. Vou dar 2 exemplos aqui que são mais também... vamos pegar consultoria e advocacia e juntar no mesmo bolo. Porque a gente está falando de negócios que dependem de capital intelectual. Eu dependo da tua cabeça pensante no cliente biletando hora. Sim. A empresa vive de horas cobradas por serviços. Eu vou lá, pego um advogado sênior e se afasta 30 dias. O que acontece normalmente no escritório de advocacia? Quem falta é o sócio. Subnotificação. Nenhum sócio vai entregar um atestado. Eu, Tatiana, se eu faltar na Vitude, vocês acham que eu vou entregar um atestado? Não. Só que se eu deixar de estar na empresa, obviamente a empresa perde. Quando a gente está falando da advocacia, é a mesma coisa. Normalmente, quando a gente começa a ter os níveis mais elevados de estresse e até mesmo de burnout, a gente já está falando de pessoas em camadas mais seniors, com baita know-how, com as horas mais caras daquele lugar. Quando essas pessoas começam a se ausentar, não é simplesmente o custo do salário que eu estou pagando. É o custo de quanto eu deixei de bilhetar no cliente. Eu estava falando outro dia com um escritório pequeno de 800 vidas. O RH falando para mim, não, porque é muito difícil, eu não consigo aqui convencer o meu chefe. Eles entendem que é mimimi e tal. Tipo, é muito difícil.
Não consigo. Eu falei, tá, me conta um problema, me conta um pouquinho como é que tá aí, mas fala dos atestados, fala dos afastamentos. Eu falei, olha, a gente tem em média 60 afastamentos por mês. Aí eu fiz a conta, 720 no ano, é isso mesmo? Quantos dias de média? Mais ou menos de 7 a 8, eu já fiz a conta, 5.000 dias, tá? Quanto que é a hora média do seu escritório? Mais ou menos R$1.000 e não sei o que. O salário médio? R$6.000 do advogado júnior, sei lá, 20 mil do advogado sênior. Fizemos uma média. Falei, tá. Se eu tiver fazer a conta grosseira, deu R$1 milhão num escritório de 900 pessoas. Não estou falando de uma empresa... por fazer o cálculo. Falando, nossa, ela consegue. Exato, Marina. Maravilhoso. Né? Tipo assim, só do custo do afastamento, a gente está falando aqui de quase R$1 milhão. E ele sozinho não está sendo suficiente para convencer teu líder, teu sócio aqui do escritório. Ela infartou, né? Aí vamos fazer uma outra conta? Quanto que é a hora do advogado médio que vocês cobram aí? Qual o percentual dessas faltas são no corpo jurídico? Mais ou menos 90%. Administrativo quase não falta. Bom, faz a conta. Uma conta pela hora deu 6, 7 milhões. Aí eu falei assim, amiga, 1 milhão mais 7 de perda de receita são 8. Como assim você não consegue convencer o teu sócio aí? Chama alguém do financeiro. Quem gosta de perder esse dinheiro? Assim, tu tá comprometendo a sustentabilidade do negócio. Você tá perdendo dinheiro com pessoas, provavelmente você tá perdendo talento, porque quando essas pessoas voltam, elas não estão a fim de ficar no lugar que adoece elas. Pegar e além de, exato. E aí, nesse caso, sim, a gente está falando de ambientes que muitas vezes adoecem, porque a advocacia, por exemplo, é um excesso de trabalho que a gente vê com muita frequência, né? A gente tem ali que repensar, inclusive, a estrutura organizacional, porque a gente trabalha demais. Eu estou abraçando você agora. Então, eu acho que aqui é um ponto. Pô, se eu estou perdendo dinheiro com afastamento, se eu estou deixando de faturar, se eu estou tomando multa quando um funcionário meu não vai no contrato, gente... Sim, tá mais do que provado. Eu preciso ficar com essa conta, sim ou não? Não. Sim. Sim. Não, eu não quero essa conta, Sim. porque eu Não. quero que as pessoas melhorem. Você tá me errado. Você precisa investir. Eu preciso investir, claro. Exato. Eu preciso Eu acho que ficar tem com a um conta. Porque assim, não investir vai custar muito mais Claro. caro, vai custar o P&L da tua empresa. Claro. Outro dia eu estava conversando com o Dr. Fernando Mariaca da P&G. Se vocês quiserem, convidem ele para vir cá, que entende tudo de saúde mental também. muito legal. Tudo bem. Mas ele estava num podcast comigo e com o Lucas, que é o nosso head de psicologia, e a gente falando, ele trouxe o case deles da P&G. Ele falou assim, cara, a gente fez um trabalho só de redução do FAP, que é o fator previdenciário lá, que é o multiplicador, que as empresas, por exemplo, à medida que você afasta mais gente, esse multiplicador sobe. Esse multiplicador, ele incide em cima da sua folha de pagamento inteira. Boa. Então, assim, qualquer 0,1 que se aumente no multiplicador desse em cima de uma folha milionária é muito milhão. Se for uma folha bilionária, é bilhão. Com B. Exato. E aí ele falou, não, a gente fez um trabalho, monitorou, fez um plano de ação, atuou, ofereceu tratamento, ofereceu terapia, psiquiatria, começamos a pagar remédio para a turma. E começaram a olhar, eles economizaram 7,5 bi da redução do FAP. Então eu parei de pagar imposto para o governo. Não estou falando nem das faltas, só estou falando do FAP. E aí ele brinca no vídeo, ele fala assim, a gente dividiu mais dividendos, a gente teve dinheiro até para promover o médico, agora eu sou médico América Latina, a gente tem melhores benefícios, eu não precisei trocar nenhum plano de saúde, reduzir a qualidade, eu posso dar um benefício de qualidade maior, eu posso ter mais bônus. Então assim, olhar para a saúde mental não é um custo, é um investimento, porque se vai sobrar mais dinheiro na última linha, se eu vou ter mais lucro, eu vou poder fazer muito mais coisa pelas pessoas. Sim. Né? Não, e assim, eu acho que a conta ela vai precisar ser paga, gente, porque a mesma pessoa que tá em casa doente é a mesma pessoa que vai trabalhar. Sim. Não tem mais dissociação. Eu acho que a questão é que... A gente não tem mais... A gente tá trabalhando de casa. Exatamente, a gente fala isso muito aqui. O que aconteceu é que não existe mais uma separação do trabalho, da sua vida do trabalho. Você tá trabalhando, você tá... Então, assim, Não tem dois você. Exato, não tem dois de você. Então, se a empresa, de fato, não quiser perder tudo que a Tati já pontuou, vai ter que arcar com essa conta mesmo, porque, infelizmente, não dá pra você pegar o seu clone doente, deixar em casa e o clone bom vai trabalhar. Né? E tem uma coisa, a gente tá em época de... Ainda se fala muito de ESG. Sim. Cara, cada vez mais o cerco tá aumentando e ficando mais rigoroso. Se você não cuida das suas pessoas, talvez você não consiga ganhar concorrência por aí. Total. Porque você vai participar dos... A gente vende pra Com empresa certeza. grande.
Toda vez que eu vou preencher um formulário de credenciamento de fornecedor, vem uma lista de perguntas que Sim, tá ali me inquirindo do tipo, você tá cuidando sim, das pessoas, né? Você tá cuidando do meio ambiente? Você tá cuidando... O que você tá fazendo? sim. Então, assim, não cuidar, daqui a pouco vai te impedir de ganhar concorrência por aí. Vai te impedir de vender. Então... Nossa, você Cara- é convincente, hein? Cara, Mas, gente, Ela vive disso. maravilhosa Temos você. números não Gente, temos. contra- Ainda bem que eu tô do seu Contra- lado, entendeu? contra Argumento. dados e fatos, não há argumentos, gente. Muitos O- 10 pra E os você. números estão aí para mostrar isso. Com Definitivamente. certeza, e tenho certeza que essa narrativa sua vem para conversar com esse líder lá da primeira cadeia dos negligentes. Porque essas pessoas são geralmente comovidas, né? Se comovem com alguma informação quando bate no bolso. Mas engraçado que quem está na camada de negligência nem consegue ser convencido. Tem um período, acho que eles vão ser talvez os últimos a adotarem, porque assim, tem uma barreira cultural, tem uma barreira de não entendimento, tem uma barreira às vezes do negócio não ser data-driven. Então assim, a maioria das empresas que estão nesse estado de negação, elas não têm número. Você pergunta lá, quanto é que A tá o própria afastamento? empresa não sabe. Nem, Ela tá não, fazendo eu também. gestão ao Provavelmente esmo, ela não sabe assim. nem o resultado dela exato, direito, tá né? Isso é uma fazendo questão das aquela- pessoas. Exato. Então, Uhum. assim, a gente vê as empresas que estão ali entre estratégia e reinvenção, são as empresas que de fato estão estruturadas, que já têm, né, um olhar de cuidado. A maioria das empresas que a gente tem muita empresa que a gente começa o trabalho, não é agora porque veio a pandemia. Não, tem uma década para trás fazendo coisa. Tem empresa que está com a gente que já fazia cuidar de saúde mental desde 2010. Mas é que eu não consigo entender como qualquer empresa, mesmo a que nega a existência, sei lá, de árvore, que pegue você falando esses dados e fala assim, você não tem dados, mas deixa eu te dar os dados. E se você levantar os seus dados, você vai assustar. Não, eu prefiro não olhar os dados, tá tudo Mas certo. olha, eu já tive eu já conversei com empresa que falou assim: não, eu não preciso da plano de saúde porque o SUS me resolve o problema. Aí eu falei: você jura? Sabe, você fica em choque. Eu falei: gente, essa pessoa tá vivendo em Nárnia. Porque como assim? Porque, assim, Legal. porque pra mim, já passou da hora de empresa, tipo, plano de saúde é básico. É must, tipo assim, não é um negócio que, eu posso ter. Não, É o mínimo, meu querido. Então, assim, se você achar que, tipo, não oferecer plano de saúde tá tudo bem, essas empresas não vão investir em saúde mental, porque elas não estão Imagina, fazendo o básico então, ainda. não, de forma E eu Né, acho que eu um acho- pouco da energia e do esforço, né? Quando é tão negativo assim, essas pessoas elas não vão ser convencidas ponto a ponto, né? Ela vai ser convencida com a massa. Então, a partir do momento que as grandes, quando eu digo grandes pessoas, né, grandes empresas começam a revolucionar o sistema, lá na frente esses negligentes entenderam que não tem como eles não operarem mais dessa forma. É um pouco da modelo, né? Você vai entender que é uma mudança operacional. Então, quando você fala das empresas que já estão indo para um modelo de reinvenção, essas empresas entenderam que se elas não se reinventarem no modelo operacional delas, elas não estarão capacitadas para performarem em resultados de sucesso com essa nova geração. Porque essa geração que está chegando, dos 16 às 24, que já vem uma geração doente, entre aspas, que vem na maior... demanda. Elas precisam já chegar num ambiente diferente. Elas não vão ficar. E eu não tô falando de hoje, 2023, tô falando daqui a 10 anos. Quando elas estiverem lá Elas já com... não estão ficando hoje. né, com seus 26, 27, elas não estão nem querendo entrar. Então, assim, a rotatividade está muito grande, o não pertencimento, e aí tem a geração do mimimi. E não é uma questão da geração do mimimi. Elas não são... eu não acho que essas pessoas, elas fazem mimimi. Elas têm muita clareza do que elas não querem. É muito diferente do mimimi. Elas têm clareza do que elas não querem. A gente, na época que entrou no mercado de trabalho, a gente não tinha opção. E muito menos clareza. Era isso e acabou. Era imposto. Era uma sequência imposta. Essa empresa funciona desse jeito, se adapte. Agora era monólogo, né? Agora é diálogo. Sim. Então, essa opção que a pessoa já entra pensando diferente, gente, isso aqui não é pra mim. Quantas vezes a gente escuta de uma nova geração já conversando dessa frente? Eu lembro, na minha última passagem corporativa, trabalhando com estagiário, eu sempre gostei muito de conversar com estagiários, porque são pensamentos totalmente Cabeças diferentes, novas, né? Frescas, Não, é jeito arejadas. diferente, é outra forma. E as pessoas trocando a oportunidade de continuar num programa de trainee, numa grandíssima multinacional, para empreender.
somente. E aí eu falava assim, eu mesmo, imagina, eu que sou, como diria meu pai, pra frentex. Ainda me assustava com a tomada de decisão desse jovem. Eu falei, como assim? O que não tá motivo? O que não tem aqui que ele não quer? Caramba, é uma grande empresa. Não, pra ele não tinha essa relação de apego, essa relação de amor, ou essa relação quase e assim como você... financeira, né, Lu? Não, eu acho que assim como a Tati, né, a gente, quando você foi desligada, eu também vivi esse processo. O tombo é tão grande porque ela não é uma relação só de trabalho, ela vira uma relação de amor, de uma relação de pertencimento. Então, essas pessoas, elas já trazem uma forma de pertencer diferente, que é super interessante. Muito mais livre. É muito mais livre, e eu acho que isso faz a sociedade, a gente poder viver uma sociedade com mais de um trabalho. Isso é uma pauta gigantesca. Sim. Vai ser cada vez mais difícil a gente viver uma sociedade que a pessoa trabalha só com uma coisa. Daqui pra frente é 1, 2, 3... Porque você tem a livre-arbítrio de escolher outras formas de se trabalhar também, né? Mas você estava pontuando isso, mas saiu um estudo recente também de que essa geração é uma geração com menor poder de adaptabilidade também. Então, assim, não existe isso, eu vou me adaptar. Não, eu quero estar, de fato, num lugar que sane as minhas coisas, que também vem de um outro comportamento que a gente espera do trabalho, uma experiência praticamente do consumo, que a gente falou isso em outros episódios. A gente espera hoje que as empresas, o nosso trabalho, ele sane a gente como ser humano. A ideia do propósito, né? A ideia do pertencimento, a ideia do reconhecimento, a ideia de, o meu trabalho precisa impactar o mundo, precisa impactar o planeta. Esse é um adendo disso. Mas, Tati, queria ouvir, assim, 2 coisas que estão um pouco ligadas. Primeiro, já conversamos, então já sei um pouco, mas quero ouvir que... Saúde mental, óbvio, entrou na pauta muito por conta da pandemia. Acho que foi algo que explodiu o conceito. Exponencial. Acho que a gente mal falava disso antes. Queria entender se continuou na pauta com a dignidade e o respeito necessário ou realmente morreu com as máscaras, né? A gente já brincou com isso. As empresas jogaram fora todos os planos de saúde mental agora. O primeiro dinheiro a ser cortado é o da saúde mental ainda. E a pergunta do episódio é: por que estamos doentes, Tati? Se não é necessariamente o ambiente que da empresa adoece, você consegue dar uma leitura, assim, um pouco de panorama do porquê a gente, então, chega doente no trabalho? Boa. Então, vou separar as perguntas. Tá. A primeira aqui tem relação, né, o que está acontecendo, se acabou com a pandemia, se ficou com a máscara ou se continua. Acho que tem uma coisa, a pandemia, ela serviu para quebrar alguns paradigmas, então ela ajuda todo mundo a falar mais e ter mais naturalidade para trazer a pauta para discussão. Então, eu vejo que é um movimento que não tem volta. A gente tem visto cada vez mais adesão. Obviamente, vão ter alguns segmentos que podem estar passando por algumas dificuldades e que não vão conseguir sustentar porque sequer conseguem calcular ali o impacto positivo. E a gente tem visto alguns setores, por exemplo, o varejo sofrendo muito, né? Algumas empresas até em processo aí de recuperação judicial, concordata e tudo mais. Mas o que eu tenho visto é que, para além da pandemia, teve uma mudança muito significativa no posicionamento da OMS com relação ao burnout. E aqui para mim, é a mudança mais significativa deste segmento e do mercado, porque a pandemia foi um negócio pontual que passou. Mas o burnout está aí, está custando caro. Total. E está custando caro porque a mudança que teve nessa CID 10, CID 11 aqui, não vou entrar na conta técnica, que até 31/12/2021, o burnout era considerado problema meu. A Tatiana está com burnout, se vira. A partir de 1 de janeiro de 2022, a culpa é da empresa, porque tem relação com o ambiente de trabalho, tem nexo causal com o trabalho, e se a pessoa lá se afastar com CID de burnout, o INSS confirmar o laudo, 12 meses de estabilidade. Então, você precisa complementar salário, você precisa manter os benefícios, você precisa continuar recolhendo fundo de garantia, e quando volta, 12 meses. Estou com um caso específico em uma empresa parceira nossa, uma pessoa, salário de R$20 mil, R$500 mil. Nesse caso, a pessoa ficou afastada alguns meses, né? Quando ela voltou, a função dela tinha sido extinta, não tinha mais aquela função. E aí, o que eu faço com aquela pessoa, né? Putz, eu não tenho um outro lugar para alocá-la no quadro. Preciso desligar. Eu posso desligar, mas aí eu tenho que pagar 12 meses de estabilidade e isso custa, você faz o salário, os encargos trabalhistas, multiplica por 12.
uma pessoa afastada, né, Alto custo. Exato. Acho que aqui é o ponto que a gente precisa pensar que, às vezes, mesmo que o índice de afastamento seja baixo, quanto ele está custando em reais? Porque é comum, às vezes eu converso, não, mas eu tenho muito atestado de osteomuscular, mas tem muito pouco de CDF, que é o de transtorno mental. Eu falo, tá, é muito pouco, é quanto? Muito pouco é medida de amor pra mim, né? Tipo, muito pouco é quanto e quanto isso custa em reais. Porque às vezes é uma pessoa, mas meio milhão de reais. É um supercargo, exatamente. Exato. Eu acho que aqui tem um ponto. E respondendo a pergunta do porquê estamos doentes, se a gente olha historicamente, a gente vem numa curva de adoecimento que tem piorado. Então, a gente já tinha registros de piora dos quadros de adoecimento, sei lá, 2 décadas para trás, mas a gente começa a ver algumas inclinações. Por exemplo, em 2008, a gente tem uma primeira inclinação. Tem ali, obviamente, uma coincidência com o surgimento do smartphone, mas a gente pode fazer uma correlação aqui de que a gente começa a ficar mais conectado. Até a gente estava falando de faculdade, de não ter celular. É isso, eu começo a ter na palma da minha mão o e-mail chegando, o trabalho indo para minha casa, uma série de coisas que, sei lá, uma década atrás, talvez a gente não levasse. Em 98, ninguém levava até o BlackBerry, que era o mais antigo, né? Ninguém tinha isso. A gente não levava tanto o trabalho para casa e nem ficava tão conectado. Tem uma segunda curva de inclinação que é mais ou menos ali em 2012. Alguns estudos tentam fazer uma correlação com o surgimento do WhatsApp, mas também tem uma questão importante que tem uma alteração no DSM, que é o manual que faz diagnóstico de doenças ali. Quando eu passo a ter critérios mais claros de diagnóstico, eu passo a ter mais pessoas sendo diagnosticadas. Claro. E com isso, obviamente, eu tenho mais notificação. Então, pode ser que antes de ter essa alteração no DSM, eu tinha menos notificação. E aí, em 2020, né, a curva inclina para cima e aí eu tenho um fator de instabilidade, que é a própria pandemia. Então, a pandemia traz medo, traz luto, traz incerteza, traz mudança, né, de estilo de trabalho. Eu que estava um dia trabalhando presencial, agora tenho que trabalhar dentro de casa. Tem toda uma discussão, trabalho híbrido, remoto, né, e tudo mais, mas a gente tem que pensar que a grande maioria das pessoas não teve a oportunidade de trabalhar no remoto. Sim. Vamos falar das coisas básicas. A gente tem cliente, por exemplo, que faz limpeza pública. Enquanto estava todo mundo nas suas casas, as ruas foram limpas, as pessoas saíram para varrer a rua, as pessoas saíram para coletar lixo. Hospitais, enfermeiros, médicos, todo mundo trabalhou. Sim. Sob o risco de se contaminar, com medo de levar a doença para casa. Então, o que a gente vê é que tudo isso trouxe uma certa instabilidade que bate nos números. A gente já era o mais ansioso do mundo lá em 2019. A gente continua sendo o mais ansioso do mundo, só que ao invés de eu ter 9 ponto alguma coisa por cento da população com ansiedade, agora eu tenho 15. E eu não sei, né, o Dunker, eu assisti o episódio dele, eu não sei o que vai ser daqui uma década, porque eu acho que a gente ainda vai ver essa história piorar. Eu também acredito que a gente ainda não conseguiu ver tudo. Como que isso afetou as crianças? Como que isso afetou os adolescentes que estavam em casa, que durante 2 anos, eventualmente, né, estavam ali para começar aquela fase de desenvolvimento, a fase do social, do contato, do primeiro beijo, primeiro amor. Sim. E aí, o que aconteceu com essas pessoas? Como que isso vai ser daqui a algum tempo? Então, acho que a gente já ouviu falar, e eu ouço muito falar, que a gente está vivendo hoje uma epidemia de doenças mentais. E eu não sei se ela não vai virar uma pandemia. Porque a gente já tem 1 bilhão de pessoas no mundo com transtorno. Como é que vai ser daqui, sei lá, 5 anos? A curva só piora. E cada vez mais eu acho que vai ser importante, a gente falando da responsabilidade das empresas, eu acho que não adianta esperar só que os governos, né, 2% do custo que a gente tem hoje do orçamento é destinado à saúde mental. Se a gente esperar que isso venha do governo, não acho que vai acontecer. Então, acho que as empresas têm um papel social muito importante, que é de ajudar esse futuro a ser construído. E uma coisa que a gente acredita muito na Vitude é que não vai ter futuro se não tiver saúde mental. Então, a gente está colocando o futuro em risco se a gente não olhar para isso. Não, definitivamente. Saúde mental. Não, gente, não vai ter gente. Não tem. Não vai ter gente trabalhando. Eu não sei se tem psicólogo pra tudo isso. Tem que formar a gente essa altura do campeonato. Aliás, espera um pouquinho. E agora é hora do boom. Fuck my brain. Porque chegou a hora da gente fazer aquele arremate ao nosso boom final. E começo com você, Natália Mestre, fantástica. Por que nós estamos mentalmente doentes? Foi o nosso tema hoje. De longe a gente não conseguiu sanar todas as nossas dúvidas. Essa conversa tem muitos pontos que a gente vai trazer. Mas o que te impactou hoje que vale a gente aí ressaltar? Tati, primeiro, obrigada por você ter vindo, ter falado tanto e trazido um panorama.
Cara, eu acho que estamos todos doentes mentalmente, sim, né? Acho que os números comprovam, então contra números não tem muitos argumentos. E ou a gente muda ou a gente não tem futuro, gente. Eu acho que eu fico até sem palavras, porque assim, a necessidade de mudança ela é tão grande, né, que eu não vejo outra saída. Senão a gente não vai ter novas gerações trabalhando, a gente não vai ter novas gerações vivendo, sendo felizes, existindo, né? Então acho que eu vou fazer aqui um alerta para que, em primeiro lugar, eu acho que o alerta das empresas a Tati conseguiu dar, né, da importância de se pagar essa conta que tem que ser das empresas. Um alerta é para que a gente fale mais sobre o tema, para que a gente faça, a gente promova informação de qualidade. Quero reforçar que nós temos essa missão de sempre trazer informação de saúde mental de qualidade para vocês. Então, nos compartilhe, faça chegar cada vez mais e que a gente traga mesmo informação de qualidade, se informe, fale sobre o assunto, traga a importância da saúde mental à tona. Acho que é um recado aí. Putz, o que eu vou dizer agora depois que a Natália falou isso? Eu vou passar para a Lu e depois eu penso. E aí, Lu? Eu gosto muito de dados também, acho que vem do meu histórico corporativo, adoro números, né, e informações. Quando você estava contando pra gente sobre 2008 e 2012, nesses dois momentos eu lembrei das crises econômicas, né? Em 2008 a gente viveu uma grande crise econômica, em 2012 a gente viveu outra grande crise econômica e em 2020 a gente viveu outra crise econômica, mundial, saúde, política, tudo junto. Essas crises econômicas atreladas à hiperconectividade geraram um grande gatilho na sociedade. A ansiedade, né? Então vem aí desde 2008, a crise não é da pandemia, né? Nesse paralelo, para mim ela foi lá desde 2008 construindo nessas crises econômicas de instabilidade de futuro, de governo político, né? E tudo mais. Então o que eu vejo nessa conversa, que é muito importante, a gente tem que começar a fazer pequenas ações conosco primeiro, para conseguir mudar a sociedade, né? A gente tem que partir da nossa forma de enxergar, de como a gente pode ajudar a realmente mudar, né, o pensamento do vizinho, do colega, porque todo dono de empresa negligente, ele é pai de alguém, amigo de alguém, que tem alguém que possa mudar esse olhar, né? Então, como a gente pode colaborar? Qual que é o meu papel nessa colaboração? Então, por que a gente está, né, doente mentalmente? Para mim, é como que eu posso ajudar, né, a gente a passar por outras ondas, porque não temos como negar com todas essas informações que não teremos uma outra onda. Teremos. Muito mais... Como é que a gente ajuda a como informar? a gente a levar essa informação e tentar transformar esse olhar das pessoas para não sofrerem. Então, acho que a gente tem um papel realmente, como a Nath disse, de propagador da informação, mas ela não sendo ser um propagador do apocalipse, né? É realmente porque a gente quer cuidar. A gente quer cuidar dessa nova geração. Eu tenho minha filha de 10 anos. Quando ela tiver 16, 24, eu quero que ela esteja, de alguma forma, com um olhar diferente para isso, para não atacá-la como atacou em mim ou como ataca outras pessoas. Então, obrigada por você ter vindo, conversado com a gente, trouxe tanta informação relevante, dados importantes. Parabéns pelo trabalho da sua empresa. Acho que a gente precisa de muitas virtudes aí no mundo para conseguir construir essa nova geração de empresas. Que lindo. E eu, Marina Machado, vou totalmente cortar a Tati, porque eu vou dar a palavra final para você, porque você é nossa super convidada. É um pouco do somatório do que vocês falaram, mas no entendimento de uma autocompaixão, de entender como você está lidando com o que você está sentindo. E precisa parar para prestar atenção. Como que você está lidando com o que você está sentindo? O que você está sentindo? E se você consegue trabalhar com isso, boa, trabalhe. Se você não consegue, peça ajuda. E aí vem uma outra parte, você está super bem, está tudo muito certo, mas você entende que as pessoas ao seu redor, uma pessoa, o ambiente ao seu redor, não está facilitando isso. E as pessoas estão adoecendo ou estão indo por um caminho que vai adoecer. É o seu papel também, né, de ser um braço, de ser um ouvido, de ser um espaço de acolhimento. Eu acho que a gente está muito individualizado como sociedade e a gente tem que voltar um pouco mais a um senso de comunidade, que isso ajuda também a melhorar a saúde mental. Um apelo às empresas, se você ainda não entendeu, entenda. Eu fiz uma provocação no meio da nossa conversa de se você, empresa, tem que pagar a conta e por quê.
Sim. É claro que tem que pagar a conta, porque senão a conta para você chega. Queira você ou não, mais você não caro. consegue fugir, né? Então você é ser humano de ponta a ponta, é profissional, mas no fim das contas é um ser humano. Então preste atenção e busque ajuda para ajudar os seus funcionários. Sou sua Beleza. fã. Sou sua fã. Se um dia eu precisar de alguém para negociar um trem desse, eu chamo você. Tá? A Tati vai vender a Fuck My Brain agora. Também. Aliás, está contratada. Te damos alguns números legais também. Porque com números não se discute, Tati. Não. Gente, obrigada, é um prazer estar aqui. Eu acho que a primeira coisa, né, eu até estava no começo, na primeira pergunta eu falei de por onde a gente enxergava o problema, né, e a primeira coisa que a gente olha é a desinformação. E aqui acho que a primeira associação que eu quero fazer com a minha primeira resposta é que vocês estão cumprindo um papel maravilhoso de saúde pública, que é trazer informação, gente. Sim. Se a gente está vivendo numa sociedade desinformada, que papel mais rico e maravilhoso que esse podcast tem de trazer a pauta, de falar, de trazer dados, de trazer número, trazer pessoas relevantes para falar, porque isso faz com que a gente tenha mais acesso a dados, a números e que a gente consiga ter essa conversa aqui. É um assunto denso, pesado, profundo e a gente conseguiu falar dele de forma natural aqui, né? Brincando, rindo, trazendo dados pesados e falando até para as empresas. Gente, está custando. Né, tá demorando, inclusive, para as empresas acordarem, mas eu tenho a esperança aqui de que com projetos como o de vocês, as empresas comecem a se dar conta de que, poxa, preciso fazer algo, porque isso aqui vai longe. Sim. Então, acho que tem essa primeira reflexão, e eu queria deixar um pouco de um convite para todo mundo que está assistindo aqui o podcast. Eu sempre digo que, por mais que as empresas invistam em saúde mental, a responsabilidade do autocuidado é nossa. Então, não adianta a empresa colocar 1001 benefícios lindos, maravilhosos, se você não se cuidar. Então, o meu convite aqui, eu lembro sempre, quando eu estou palestrando, tem uma foto que eu uso de uma aeromoça colocando a máscara. Coloque a máscara primeiro em você, depois nas crianças, porque se você ficar sem oxigênio, a criança vai morrer. Exato. E tem muitas pessoas no mundo que precisam de você, a família, os filhos, o cônjuge, a sociedade de uma forma geral, e acho que para a gente conseguir, inclusive, ser exemplo, e aí chamo aqui quem está em posição de liderança, alta gestão, CEOs e tudo mais, seja um exemplo. Seja um exemplo de autocuidado, de gestão da agenda, se coloque em primeiro lugar na agenda, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, cara, abre a tua agenda, o que você gosta de fazer? Você gosta de correr? Coloca na agenda. Você gosta de estar com sua família? Coloca na agenda. Você gosta de meditar? Coloca na agenda. Depois você preenche o resto. E aquele horário é inegociável. Não tira dali, tipo, não deixa ninguém roubar um espaço que é teu, porque o autocuidado é fundamental, porque se eu não me colocar em primeiro lugar, eu vou adoecer. A gente tem tudo favorável para o adoecimento. Quando a gente pisca, a gente está conectado no celular. Vou dar só uma espiadinha no Instagram. Quando eu vi, passei meia hora. Gente, essas redes foram pensadas para a gente ficar lá, conectado. Então, a gente precisa se cuidar. Eu acho que o meu convite para quem está aqui assistindo é que vocês, de fato, coloquem a máscara em vocês, depois nas crianças, se cuidem. Se possível, invistam em terapia. É um baita investimento que acho que não é só para tratar, né, qualquer desafio de saúde mental, mas para se conhecer também. Eu acho que a gente evita entrar em umas furadas aí quando a gente tem um grau de autoconhecimento, né, e autoconsciência maior. E meninas, obrigada! Entre em contato com a Vitude, se você é uma empresa, entendeu? Vamos deixar depois as redes sociais aí, né? Com Fuck my brain. Falando em redes sociais, vamos falar aqui. Você não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho. Lembrando que toda quinta às 6 da tarde tem episódio novo. No YouTube estamos como canal FMyBrain, @canal FMyBrain. No Spotify, @FMyBrain. E no Instagram, @FMy.brain. E a Vitude, como é que acha na rede social? É Vitude, com 2 T's. Então, no Instagram é Vitude, no LinkedIn Vitude, no YouTube também Vitude. Ela é facinha. A gente é que é complicadinho, tem vários termos. Então é Vitude em todas as redes com 2 T's. E o meu é Tatiana AC Pimenta no Instagram e Tatiana Pimenta no LinkedIn. Muito obrigada, Tati. Obrigada. Gente, uma ótima semana pra vocês. Muita saúde mental pra todos. E até semana que vem. gente. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.